Olá, tudo bem? Eu sou o professor Elias Cadar, professor da Universidade Federal do Piauí, mestre em Controladoria e Contabilidade pela Universidade de São Paulo e doutorando em Ciências Contábeis pela FUCAP. Estamos aqui nesse projeto Pensar Contabilidade para falar um pouquinho com vocês sobre a tecnologia a serviço da contabilidade. Tema bastante atual, um tema bastante pertinente, onde foi desenvolvida uma agenda para que a gente possa aí estar, de uma certa maneira, dando os encaminhamentos necessários do que vai ser tratado aqui. Né? Então, num primeiro momento, nós vamos fazer uma breve contextualização, vamos fazer algumas reflexões e desafios, tendências, e partimos aí para as considerações finais. Para que nós possamos aí dar início dentro desse processo, eu trago aqui uma fala do Pierre Nanterme, que ele é o CEO da Accenture, e a Accenture ele é uma multinacional na área de consultoria e gestão, onde ele fala que mais da metade, pouco mais da metade das companhias que estavam na revista Fortune 500 nos anos 2000, elas desapareceram exatamente por conta de questões tecnológicas. Então, você vê que desde aquela época, né, o processo tecnológico ele era muito forte e a cada mês, a cada ano que passa, esse processo ele vem ganhando corpo e tendo uma celeridade muito grande. E para que nós possamos aí ter uma ideia, ter uma noção, a gente traz aqui algumas indústrias que mudaram com o tempo devido às questões tecnológicas. Né? Então, nós temos aqui as indústrias dos long plays, né, dos discos de vinil, que hoje, basicamente, estão retornando os discos de vinil, mas que foram aí, que desapareceram aí, deram lugar aos CDs depois, e hoje você tem aí várias plataformas digitais onde você tem tudo na palma da sua mão, no seu celular. Uma outra indústria que também perdeu muito na área foi a questão da indústria gráfica, né, da questão de jornais impressos. Né? Então, pouquíssimas pessoas hoje existem ainda jornais, mas pouquíssimas pessoas eles leem jornais, né? Leem jornais na forma impressa, compram jornais nas bancas de revistas ou tem assinaturas de jornais, principalmente pela facilidade de se ter notícia nos vários portais que existem, nos vários sites que existem dos grandes jornais, ou você também poder estar lendo jornais e revistas no seu celular. Outra indústria também que vem desaparecendo ao longo dos anos é exatamente a indústria de livrarias, né? Por conta da questão também da tecnologia. Então, hoje eu posso ter facilmente 10, 15, 20 livros no meu computador, no meu iPad, né? Ter alguns livros no meu celular, sem fazer peso na minha bagagem, que me acompanham aí para onde eu possa ir, né? E a mais icônica delas, né, dentro desse processo, né, e aí algumas pessoas lembram bem, né, era a indústria da questão de aluguéis de fita, de videocassete, né, fitas VHS que você passava no aparelho de videocassete. Né? Então, lembramos bem que nós ficávamos sempre na ansiedade de alugar as fitas na sexta-feira para devolver somente na segunda-feira, passar todo o final de semana com vários filmes, né? Para que nós pudéssemos estar assistindo no conforto do nosso lar, da nossa casa, sem necessidade de ir ao cinema. E hoje foi superado aí pelas várias plataformas, nós temos Netflix, nós temos várias plataformas onde passam a questão de vídeos, de filmes e de séries, né? Então, são algumas indústrias que mudaram com o tempo exatamente em decorrência de quê? Em decorrência do processo tecnológico, né? Essa é uma foto que eu gosto muito, que eu acho muito interessante, onde nós vemos aí no espaço temporal, no aspecto temporal de 100 anos, onde lá em 1916, as várias pessoas se debruçavam aí ficavam aí nas calçadas, encostadas, esperando algum ônibus, charretes na época e tudo, lendo jornal impresso. E hoje, 100 anos depois, praticamente, em 2016, todas essas pessoas numa mesma posição,
praticamente, mas todos eles consultando seus smartphones, consultando seus celulares. E você não vê uma pessoa com jornal, você não vê uma pessoa com livro. Então, esse é um processo de evolução tecnológica que corrobora exatamente com o que a gente vem falando nesses trechos. Né? Então, nós temos aqui a leitura do jornal impresso, nós temos aqui, no passado, cartas, né? Cartas que eram escritas à mão, né? Então, você postava essas cartas no correio, dependendo da região que você mandasse, demorava 3, 4, 5 dias, uma semana, né? E reuniões de forma presenciais, né? Então, onde todos tinham que estar num determinado horário, todos tinham que estar se locomovendo, e esse espaçamento todo foi superado exatamente pelo nosso presente, pelo celular, pelo e-mail, né? E hoje tem até algumas pessoas que nem e-mail mais usam, né? Que estão utilizando somente a questão do próprio WhatsApp, né? Para facilidade de mensagens de textos, mensagens de vídeos, de arquivos, né? E a questão do Skype aqui que eu trouxe como um exemplo, mas que nós vemos hoje várias plataformas que possam ser utilizadas para fazer reuniões, né? E aí essas plataformas, elas têm a facilidade de você economizar tempo, né? E você economizar exatamente aí deslocamentos. Se você está em grandes centros, né? Dificilmente você consegue ter mais de 2, 3 reuniões por dia, por conta de que a distância, por conta de que o trânsito realmente ele não consegue dar vazão na questão do seu fluxo, né? Então nós temos essa introdução inicial, e aí aqui eu também trago algo também bastante curioso para nós termos uma noção exata do que acontece na internet em 60 segundos, em 1 minuto, né? Eu trouxe um comparativo aí, 2019, 2020, né? O incremento de consultas no Google, né? Então, 3 milhões e meio de pesquisas feitas em 2019, 4 milhões e 100 mil pesquisas feitas em 2020. A questão de textos, mensagem de texto, 18 milhões, e isso mensagens de texto, não é mensagem no WhatsApp, né? 18 milhões de mensagens em 2019, 19 milhões em 2020. Se nós pegarmos o WhatsApp, né? 41 milhões em 2019, 59 milhões em 2020. Então, redes sociais, nós temos aí o Instagram, 348 mil contra 695 mil. Então, a gente vê uma grande evolução dos acontecimentos que se tem na internet em apenas 1 minuto. E essa tendência é cada vez mais crescente, né? Essa tendência é cada vez maior, né? Então, esse aumento e esse avanço, né? E aí aqui, só a gente começa já a fazer algumas reflexões em termos do que nós temos de desafio pela frente, né? Que é exatamente tentar preparar pessoas para empregos que ainda não existem, né? A gente não sabe o que vem pela frente, a tecnologia, ela muda muito rapidamente. Um celular lançado em 6 meses, ele praticamente já está desatualizado, né, em termos de programas, em termos do que está acontecendo, em termos de concorrência que vem pesquisando, né? Então, preparar pessoas para empregos que ainda não existem, usando tecnologias que não foram inventadas para resolver problemas que ainda não sabemos que serão problemas, né? Então, isso a gente tem muito forte dentro desse contexto da contabilidade, onde tudo está mudando muito rápido e a tecnologia, num primeiro momento, que veio para assustar nessa rapidez, a gente começa a observar que ela, na realidade, ela veio para nos ajudar, né? E aí nós vamos discutir um pouco sobre isso lá na frente, porque tudo vem evoluindo tecnologicamente, né? Se a gente traz exemplo aqui, se a gente traz o exemplo de um professor, né, quando está dando aula para os seus alunos, quando pede para fazer a pesquisa de algum evento, de algum seminário, qual é o primeiro lugar que o aluno vai? Ele vai no Google, ele vai ver o que se tem já escrito, ele vai ver o que já falaram sobre aquele determinado assunto. E antigamente não, antigamente nós nos debruçaríamos em enciclopédias, nós nos debruçaríamos em revistas, né, da área. Então, hoje a tecnologia veio para
nos auxiliar. E aí a pergunta que fica, e a pergunta que a gente começa a trazer, é exatamente essa. Se você está preparado, né? O profissional contábil, ele precisa estar preparado exatamente para quê? Para acompanhar essa tecnologia, para fazer com que essa tecnologia seja feita ou seja utilizada exatamente a seu favor, para que ele possa estar executando outras habilidades inerentes à sua profissão e, consequentemente, importante a questão do seu cliente num processo de tomada de decisão. Então, nós precisamos estar preparados para quê? Para o que vem por aí. Nós precisamos estar preparados para que nós possamos fazer bom uso desse evento tecnológico exatamente diante de toda essa evolução. E aí eu citei o exemplo do professor, logo antes, mas a gente observa que a academia e a profissão contábil, onde a aprendizagem, ela cada vez mais converge para o mercado de trabalho. Então, o ensino, ele está se tornando cada vez mais importante, e a aprendizagem e trabalho estão se tornando indissociáveis. Antes, era muito fácil muitas vezes você dizer assim, mas isso na teoria é uma coisa e isso na prática é outra. Não, hoje está muito mais simples de você trazer algo para a prática de sala de aula, né? Os próprios relacionamentos, a questão da própria dos próprios estágios que os alunos vão criando, de casos práticos, de balanços que são publicados em sites de grandes empresas que você pode estar fazendo uma avaliação, né, mais próximo. Então, existe essa convergência, e essa convergência ela é muito importante. Exatamente para quê? Para que não haja essa dissociabilidade entre o que está se ensinando na academia e o que efetivamente esse aluno vai encontrar na prática quando estiver no seu mercado de trabalho. Eu trago aqui para que a gente também possa começar a refletir do quanto isso é importante, o relatório da Endeavor, que é uma organização de apoio a empreendedores com potencial econômico e social nos seus negócios, né? E ela disse num dos seus relatórios que entre os 4 maiores problemas enfrentados pelos empreendedores brasileiros, 3 estão ligados diretamente à falta de conhecimento financeiro, conhecimento em gestão do negócio e conhecimento de pessoas. Ora, se a gente for fazer uma análise, todos esses 3 problemas maiores enfrentados, eles estão intrinsecamente ligados ao profissional contábil. O profissional contábil, ele entende bem de finanças, o profissional contábil, ele entende bem de gestão, e o profissional contábil, ele precisa se relacionar com as pessoas, ele precisa saber se relacionar bem com as pessoas. Por quê? Porque se a gente for analisar, o contador, direto ou indiretamente, ele vive sob uma pressão, né? O empresário contábil, ele vive sob uma pressão. Prazos, né? Prazos de obrigações acessórias, relatórios para serem entregues, né? Ele precisa acalmar, ele precisa pacificar o empresário, que muitas vezes estão desesperados sem saber que decisões tomar, muitas vezes estão preocupados com a evolução do seu negócio. Se nós pegarmos agora, nesse momento que nós estamos vivendo, né, de isolamento, de pandemia, quantas medidas provisórias nós tivemos que estudar, nós tivemos que conversar com o nosso empresário, né? Quantas obrigações acessórias nós tivemos que enviar, né? Quanta responsabilidade nós tivemos na questão da gestão dos recursos humanos, né? Do auxílio, se valeria a pena dar férias para os empregados, se não valeria a pena dar férias para esses colaboradores, o que fazer, né? Então, na realidade, o contador, ele é como se fosse um médico que pacifica o empresário. Por quê? Porque o empresário vive, ou porque o próprio profissional vive, às vezes, em ambientes tensos, né? Com pessoas desesperadas, e ele precisa ter a tranquilidade para passar essa segurança para o empresário. E isso é importante, isso é fundamental dentro de um processo de gestão e de relacionamento com as pessoas. Então, o que é que nós precisamos, pessoal? Nós precisamos passar da cultura da inovação
Nós precisamos ter essa cultura de inovação. Nós precisamos buscar algo a mais. Por quê? Porque tudo evolui, tudo está evoluindo tecnologicamente, né? Então, por exemplo, se a gente observar, o físico evoluiu tecnologicamente. Hoje, nós fazemos praticamente tudo virtual. Hoje tem o sistema público de escrituração digital. Hoje tem emissão de notas fiscais eletrônicas. Então, tudo isso veio para quê? Tudo isso veio, num primeiro momento, assustou-se, né, de como é que seria isso, do trabalho que se teria isso, mas hoje hoje nós vemos que isso vem, de uma certa maneira, para uma facilidade, né? E aí a gente precisa passar da lógica de distribuição de informação, né, para uma transição para a lógica de construção, de interação, de comunicação. Então, nós precisamos comunicar-nos bem, nós precisamos estar falando a linguagem dos negócios, que é exatamente a linguagem que o empresário quer que nós tenhamos, a linguagem que o empresário necessita para a tomada de decisão. Então, é essa comunicação que ela se faz fundamental dentro desse processo. E dentro desse ambiente onde nós temos a tecnologia, né, pela agilidade que se tem hoje em estar fazendo os relatórios financeiros, nós ganhamos tempo para que nós possamos estar fazendo o nosso verdadeiro papel, que é a análise desses relatórios, que é exatamente a orientação do empresário desses relatórios, que é se debruçar para fazer o estudo desses relatórios e auxiliar esse empresário numa tomada de decisão que ele esteja precisando, né? E aí, para isso, a gente precisa o quê? Rever nossos processos, né? Rever nossos processos internos para que a gente evite retrabalho, para que a gente evite desperdícios, né? Nós temos o quê? Que fortalecer a questão do treinamento do pessoal, treinamento do nosso pessoal, para que nós possamos estabelecer dimensões multidisciplinares, né? Então, aquelas pessoas que precisam saber um pouco das coisas que acontecem. Tem o seu papel, tem a sua área de atuação, mas ele tem uma dimensão lógica de que um setor, ele precisa alimentar o outro setor, né? E aí, nós temos a questão de sistemas, né? De vários sistemas que têm grandes plataformas tecnológicas e, hoje, muito se utilizando de mobile, né? Que é exatamente tudo que você pode estar acessando pelos seus dispositivos móveis, pelos seus celulares. Então, nós também precisamos estar arraigados nesse processo, né? E aí eu trago aqui um questionamento, uma reflexão de como você é visto pelo seu cliente, né? Como é que o cliente nos vê? Como é que o empresário nos vê, né? Como alguém que só serve para resolver problemas fiscais, né? Ou como aquele contador essencial que ajuda na visão estratégica do negócio. Então, isso é de fundamental importância, né? Você é a sua melhor marca, né? Então, você é exatamente aquilo que você se apresenta. Então, o seu cliente precisa ver você como aquela pessoa que vai contribuir para o crescimento do negócio dele, para que você vai contribuir para o aumento do caixa dele. Então, na realidade, a gente precisa estar alinhado nesse aspecto. Por quê? Porque nós, como profissionais contábeis, basicamente nós temos que cuidar e temos que ter um tripé muito forte, que é, primeiro, como fazer, né, por exemplo, para aumentar o caixa da empresa, né? Quais são as decisões que se precisa tomar, né? Porque sem caixa a empresa morre, né? Como gerar mais caixa, né? E aí eu posso aliar, ver ativos que podem ser possivelmente negociados, ver o que o cliente está precisando, né? Trabalhar a questão, trazer a contabilidade gerencial, por exemplo, mais para próximo, a contabilidade na área, a consultoria mais para próximo do processo. Por quê? Porque a gente precisa, na realidade, olhar o cliente, né? Assim como ele precisa nos olhar, não como você
quer que ele seja, mas como ele verdadeiramente é. Uma pessoa que tem anseios, uma pessoa que tem desejos, uma pessoa que tem decisões a tomar no dia a dia e, consequentemente, você é a principal pessoa, né? Você é o principal profissional que ele precisa se utilizar para que ele possa tomar decisões adequadas e que ele possa tomar decisões corretas, né? Então, você é a sua melhor marca. Então, o cliente precisa lhe ver não como uma despesa, né? Ah, lá vem o contador com guias para eu pagar, lá vem o contador falar de problema fiscal. Não, o cliente precisa lhe ver como um investimento que ele faz. Não, lá vem um contador. Então, tem algo importante para me dizer. Ah, ele vem com planejamento tributário, ele vem para falar dentro de um processo de tomada de decisão. E eu só vou ter tempo de fazer isso se eu me debruçar na questão da análise, efetivamente, do negócio do cliente, do negócio do meu cliente, da minha empresa. Então, isso é importante, né? Eu trago aqui uma palavra exatamente aí do criador do iPhone, né? Onde ele sempre diz que, lembrem-se, que os clientes não compram produtos ou serviços, né? Eles querem solucionar o problema deles. Então, é exatamente isso que o Steve Jobs diz. O cliente, ele não quer comprar ele não compra o seu produto, o seu serviço. Ele quer comprar a solução para o problema que ele tem. Ele está com problema de caixa, ele está com problema tributário, ele está com problema de contas a receber, ele está com problema de falta de controle, certo? Então, ele compra exatamente isso. E é exatamente nesse aspecto que a gente precisa se prender, né? Então, os clientes querem solucionar problemas deles. Então, isso é muito importante, né? E aí, Steve Jobs aí sempre na vanguarda, sempre à sua frente, né? Com grandes ideias tecnológicas que revolucionou o mercado aí de celulares e de computadores também, né? Por que não dizer, ajudou a fomentar esse processo de computadores, né? Então, ser capaz de fazer das dificuldades as melhores oportunidades. É exatamente isso. Então, se a gente sente que a tecnologia, num primeiro momento, está trazendo alguma dificuldade, porque eu não tenho habilidade para estar mexendo em sistemas, porque eu não consigo assimilar as tecnologias novas e tudo. Então, a gente precisa o quê? Fazer dessa dificuldade a melhor oportunidade que nós possamos ter. Oportunidade de quê? De prestar um serviço de excelência para os nossos clientes, de estar se capacitando para que a gente possa exatamente estar discutindo as coisas que estão acontecendo com os nossos clientes. Então, é esse um dos processos, né? Então, nós precisamos o quê? Fazer do limão a limonada, fazer das dificuldades as oportunidades. E aí, para que nós possamos fazer isso, nós precisamos o quê? Aprender a aprender, né? Precisamos aprender a aprender para melhor empreender. Aprender é exatamente isso, é se reinventar, né? Empreender é resolver problemas, né? Então, é aquela história, em time que está ganhando também se mexe. Não é porque eu estou dando certo até hoje que eu vou continuar dando certo no futuro. A gente pode citar aqui vários exemplos de grandes empresas, e eu citei no começo dessa nossa conversa, modelos de negócios, de indústrias, que desapareceram exatamente ao longo dos anos, porque foram sucumbidos diante de um processo tecnológico, e muitas delas tiveram que se reinventar. Então, nesse processo de reinvenção, existem grandes oportunidades, né? Então, trazer o empreendedorismo, a resolutividade dos problemas, né? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de algo que faz a diferença, de que pode fazer a diferença no seu negócio em relação ao seu cliente e como a tecnologia pode lhe ajudar. Trouxe aqui o exemplo da Magazine Luiza, né? E isso está no site, isso é público,
né, do quanto de informação que você pode gerar, né? E aí a gente está trazendo aí lucro bruto, despesas operacionais e equivalência patrimonial desde no ano de 2019 já nesse primeiro trimestre de 2020, né? Onde a gente já começou a pegar um pouco esse problema de pandemia, né? Então, olha quanta informação nós podemos chegar e levar para o nosso cliente e ajudar a interpretar esses dados gráficos, né? Como a gente está gerenciando esse tipo de informação? Aqui eu estou trazendo lucro bruto, despesas operacionais e equivalência patrimonial. Eu podia estar levando resultados financeiros, né? Um caixa líquido ajustado e o capital de giro ajustado. Se a gente observa, o capital de giro aí teve uma sazonalidade trimestral, mas olha como mesmo na época de problemas do Covid, do isolamento, como teve um incremento aí no primeiro trimestre, como teve um capital aí ajustado positivo, né? Então, isso aí fruto aí da questão das ações que foram tomadas. Olha o resultado financeiro. Houve uma pequena queda em relação ao primeiro trimestre aí, de 2019, né? Mas tivemos aí um resultado diante da situação que você está vivendo, muito positivo. Por quê? Porque aumentaram muito as vendas online. Então, a gente tem condições de levar algo para o cliente, e olha quanto tempo a gente pode levar de reunião apresentando esses tipos de gráficos para o nosso cliente e, consequentemente, prender a atenção do cliente e fazer uma análise desses resultados, né? Porque isso é muito simples se está fazendo no sentido de levar essas sugestões para o cliente, né? Então, é exatamente esse o processo que a gente precisa, né? Dedicar o nosso tempo exatamente à questão da nossa consultoria. E eu trago aqui os desafios, né? Quais os desafios que nós precisamos ter e que nós vamos enfrentar, né? Quando algo muda ou se transforma, é natural que a maneira comportamental de agir ou trabalhar também mude. Isso é ponto pacífico, né? Então, se algo se transformou, para que a gente consiga se manter ainda no mercado, nós também precisamos mudar a nossa maneira de agir. As mudanças geralmente nos impõem mais pessoas capacitadas para poder continuar a agir e se manter em operação, né? Então, eu estou falando de capacitação, pessoas capacitadas. Então, eu estou trazendo a nossa conversa a questão da aprendizagem, né? Nós falamos muito aqui da lógica da construção, da transição da informação para a comunicação. À medida que a contabilidade passou a sofrer todas essas transformações, o acelerado processo de mudanças nas relações sociais, tornando-se mais complexa e dinâmica, o profissional inexoravelmente precisou e precisa ainda ligar-se em profundidade à aprendizagem. Então, aqui o aprender ao aprender, buscar educação continuada. A gente não para de estudar, a gente não para de se aperfeiçoar, nós não paramos de nos qualificar. É um processo contínuo, né? E esse processo contínuo, ele é exatamente importante para que a gente consiga se manter bem no mercado. Assim, a atuação do profissional moderno deverá ultrapassar a sua área de atuação e interagir com as diversas áreas de conhecimento aplicado nos negócios. O profissional terá maiores condições de sucesso será aquele que estiver aberto para aprender novos conceitos. Então, é exatamente isso, né? Nós precisamos o quê? Ultrapassar a nossa área de atuação. Nós precisamos entender de gestão, nós precisamos ter um bom entendimento financeiro, nós precisamos entender de pessoas, nós precisamos ver aquilo, nós precisamos ver além do óbvio, nós precisamos ver além do que o empresário quer que nós vejamos. E nós temos amplas condições de fazer isso a partir do momento que nós usamos a tecnologia a nosso favor e nós tenhamos tempo para fazer as análises dos relatórios financeiros que nós mesmos geramos. Então,
é uma análise de ponto de equilíbrio, é uma análise de custo, é uma análise de balanço, é um planejamento tributário. Então, nós temos condições de ver o futuro exatamente pelas informações que nós temos. Mas, para isso, precisamos estar qualificados. Para isso, precisamos buscar capacitações, né? E eventos como esse, eventos online, eventos que são gratuitos, com a vasta gama de palestrantes renomados, temas relevantes, é realmente uma grande oportunidade para todos que querem um algo a mais, para todos que querem buscar essa educação, tanto profissionais quanto estudantes, né? Os estudantes hoje têm uma grande oportunidade nas mãos, exatamente porque as informações que chegam são muito rápidas. Então, existem uma gama de informações que estão chegando, tudo ao mesmo tempo, e, consequentemente, ele precisa somente o quê? Da orientação para saber o que é pertinente, o que não é, e começar a formar o seu senso crítico, começar a formar a sua base de valor, começar a formar exatamente o perfil para que ele quer quando ele estiver no mercado de trabalho. A tecnologia se tornou um grande facilitador para a gestão e vai aumentar fortemente. Então, é um processo que não tem mais volta, né? Várias empresas se reinventaram, várias empresas passaram a entregar delivery, várias empresas passaram a usar as plataformas de consumo, né? Exatamente para quê? Porque elas não têm mais clientes nesse momento. Elas estão fechadas e eles precisam continuar faturando. Então, é o reinventar. A tecnologia veio para suprir a necessidade do profissional contábil e mudar a vida do cliente de forma positiva. Exatamente isso. Vai acelerar esse processo todo. Então, nós, ao invés de nós vermos a tecnologia como uma adversária, como algo que vem para roubar o nosso espaço, muito pelo contrário. A tecnologia veio exatamente para que nós possamos mostrar o quanto, como profissionais contábeis, nós somos importantes e o nosso trabalho e as nossas informações que são geradas, elas são relevantes para qualquer área, para qualquer segmento. O seu negócio deve estar conectado, integração, tecnologia e mobilidade. Nós precisamos pensar nisso, né? Hoje a integração, hoje o processo tecnológico, mobilidade, redes sociais, né? Então, hoje tudo muito fácil. Você quer saber a informação de uma empresa, você quer saber a informação de uma pessoa. Então, você consegue tentar buscar isso de maneira mais rápida, de maneira mais célere, quando você usa exatamente a tecnologia, quando você usa sites de buscas, né? E aí, para finalizar, eu trago aqui uma música, né? Uma poesia, um trecho, né? Da Velha Roupa Colorida, do nosso saudoso Belchior, onde, lá no ano de 1976, há exatamente 44 anos atrás, ele já dizia: você não sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. E o que há algum tempo era jovem novo, hoje é antigo, e precisamos todos rejuvenescer. E é exatamente esse o nosso processo. Nós precisamos o quê? Nós precisamos rejuvenescer. A mudança sempre vai acontecer. Nós precisamos estar preparados para enfrentar essa mudança. Nós precisamos estar preparados para que nós sempre nos tornemos jovens nos nossos conhecimentos. E a contabilidade, ela tem uma grande virtude, né? Quanto mais experiente você for, né, ela não descarta o profissional pela idade, porque quanto mais experiente você for, quanto mais situações você já tiver vivenciado, melhor e mais condições você vai ter para estar prestando bons serviços, para estar prestando boas orientações, para estar prestando boas consultorias para os seus clientes, tá? Desde que o processo de educação continuada, desde que a mudança, desde que o rejuvenescimento dos conceitos estejam intimamente ligados com o nosso propósito, né? Então,
Eu queria deixar um grande abraço, eu queria agradecer a oportunidade, tá? Nós estamos aí nas redes sociais, e aí nós podemos estar conversando pelas redes sociais, tá? E desejar um sucesso, desejar muitas conquistas e que todos tenham um grande sucesso pessoal e profissional. Muito obrigado.